Então, continuando. Adão falece com 930 anos. Aí, Sete, Enós, Cainã, Malalel, Jared, Enoque e Matusalém estavam vivos. Sete vem a falecer com 912 anos. Que isso já era, deixa eu ver aqui, qual ano? De 1042, quando Sete veio a falecer. Mas, porém, Enós, Cainã, Malalel, Jared, Matusalém e Lameque, que foram ensinados por Adão e também por Sete, eles permanecem com esses ensinamentos, passando para estes. Porque essa, como eu falei no primeiro vídeo, esta é a linhagem dos obedientes, dos justos. Então, nós vamos ver que no livro de Jasher também é certinho, né? 912 anos ali de Sete. E aí você vê que quando nasce Noé nasce no ano de 1056 da criação do homem. Vamos chamar de ano da criação do homem. E claro que todos os outros, né? Enós, Cainã, Malalel, Jared, Matusalém, Lameque, falam de Deus também para Noé e o ensina, né? Todos esses aqui são justos, os obedientes que invocaram o nome de Deus e que permaneceram fiéis a Deus. E você vai ver Noé, então, tendo os seus filhos, né? Noé teve todos lá os seus filhos na idade prevista, né? Vou continuar aqui rolando a barra de rolagem, né? Aqui, ó, passando os anos ali, no ano de 1235, lá fala Jasser, ó. Então, aqui você vê que tá passando, né, o ensino. Podemos chamar de uma lei oral também. Os judeus chamam de lei oral, que é passando oralmente, né, de um para o outro. Então, assim, a lei oral dos ensinamentos de Deus, não digo da Torá, mas um tipo de Torá, umas instruções foram passados entre eles. Aqui, 1235, depois da Era do Homem, 1290, vai vendo os anos aí, ó, 1422, aqui Noé já tá passando ali com 502 anos, viviam bastante, né, bastante tempo. Então, aqui, Noé com 498 anos, a esposa dele, Naamá, com 580, veja, ela era mais velha do que ele. Tem Jafé, né? Tem ali Jafé. Opa, pulou aqui. Né? Aí isso fala lá no livro de Jasher. No capítulo 5, não sei se vocês conseguem ver aí, do verso 15 ao 16. E aí continua. Então, Noé, com 595 anos, morre. Mas Lameque, pela Bíblia, continua, né? Vivo. E assim também vai ensinando. Não é aqui que ele morre, claro, né? Ele é só uma anotação. Então, você vê Sem, que é Shem, né? Nasceu. Shem é muito importante também para a nossa fé, porque Shem, ele é um dos filhos de Noé que permanece na linhagem dos obedientes, e ele tem tipo uma yeshiva, uma escola, digamos assim. No livro de Jasher, o justo, a gente vê bastante isso, que Shem é que foi ensinando, né? Através de Shem nós sabemos que também veio os judeus. Aí vem Abraão, né? Isaac, Jacó, toda a linhagem. E Shem é muito importante, porque ele pegou todo esse aprendizado que veio desde Adão, que os que ficaram quando ele nasceu foram ensinando, e ele era um grande professor, um grande mestre, ele ensinava maravilhosamente, né? Todos os seus descendentes também. Então, você vê nascendo o filho de Shem, Arfaxade.
também, né, continua a linhagem. Esse aqui é o ano de 1658, depois da criação de Adão, né? Eu peguei tudo, claro, todos os links do livro de Bereshit, Gênesis e também Jasher. Embora que eu não tô detalhando aqui, porque vocês estão vendo ali, é muita informação, né? Aí você vai ver depois de Arfaxad, Selá, Eber, tudo sendo ensinado, né, por Shem e também por Noé, claro. Aí você vai ver Peleg, todos eles também sendo ensinado. Reu, também sendo ensinado. Serug. Aí você pode pensar, mas como assim que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando. Veja, lá na época de Adão, Caim e Abel sabiam como fazer uma oferenda a Deus. Como eles sabiam? Porque toda a viração do dia foi ensinado a Adão, e Adão assim ensinou também Caim, Abel. Não ensinou só aqueles que viveram a fé em Deus, fazendo a vontade de Deus, colocando as leis de Deus, as instruções de Deus em suas vidas. Mas ele ensinou os outros filhos, todos os filhos e todas as filhas. Porém, os que seguiram obedientes foram esses. É essa cronologia que nós estamos vendo aqui. Caim, nós vimos que não quis obedecer a Deus, né? Ele não quis. Ele matou Abel. Aqui você vai ver Serug tendo Naor, Naor tendo Terá. Terá foi o pai de Abraão. E olha que interessante, é fantástico essa cronologia. E dá para fazer direitinho você na tua casa também. Não precisa ter muito conhecimento, a não ser, né, na planilha de Excel. E aí você vê, ó, em 1948, no ano da criação de Adão, 1948, Abraão nasce. Sabia que essa data de 1948, depois de Cristo, é exatamente o ano que Deus fez renascer novamente a nação de Israel? Foi em exatamente 1948, que é também o mesmo ano que Abraão nasceu. Claro que um é antes de Cristo, né? Abraão nasceu em 1948, depois da criação de Adão. E aí você vê em 1948, depois de Cristo, nos nossos dias, Deus fazendo a mesma data da nação de Israel. Abraão é nosso pai da fé, né, gente? Nós já estudamos isso, tanto dos judeus como dos não judeus. E olha que interessante. E não para por aí. Essa planilha, ela tem as datas subsequentes. Claro que vai ter a data de 2024 e assim por diante. E é muito interessante porque Deus é tão detalhista, ele é tão perfeito, com datas, com tudo, né? Com tudo. Claro que eu usei os nomes que estão ali, que a gente fala transliterados. Nós sabemos que é Abraham, Noé é Noah, porém eu coloquei aqui para ser de fácil entendimento. Então eu queria deixar mostrando aqui para vocês, né? Abraão nasceu no ano de 1948, que nos nossos dias, a mesma data, foi justamente quando Deus ele fez renascer o povo de Israel como nação e devolveu para eles o país, né, com o nome de Israel, que eles estão lá, graças a Deus, até hoje. Não é maravilhoso? Saber que há instruções de Deus, há uma lei oral, há a palavra de Deus que nos ensina. Deus não nos fez e simplesmente nos jogou. Ele nos fez, nos instruiu. E as leis são importantes, instruções são importantes, porque ele é nosso fabricante. É como se eu tivesse o manual de como viver em abundância, bem, sendo abençoada, sabendo todas as instruções que me levam à vida e o que eu não devo fazer que me leva à morte. Não é maravilhoso o nosso Deus? Eu fico fascinada com isso tudo.